Ok, muito bem, pessoal. Então, o nosso tema de hoje vai ser exatamente esse que está aqui. Vamos falar sobre medula espinhal, né? Que os anatomistas traduziram do latim para o português, eles cunharam medula espinal, parece que é a forma mais correta de se escrever. É difícil para a gente falar isso, que a gente está acostumado a falar espinha, né? E medula espinhal. Então, medula espinal, meninges, que são as estruturas que envolvem a medula espinal, né? E também o encéfalo. Vamos falar sobre os ventrículos, que são as cavidades encefálicas, onde é produzido o líquido cérebroespinal, e vamos falar sobre esse líquido também. Então, esse vai ser o tema da aula de hoje. Tá? Vamos começar falando sobre meninges. Né? Então, as meninges são estruturas formadas por tecido conjuntivo que envolvem completamente, protegendo o sistema nervoso central. Nós temos meninges encefálicas, que envolvem o encéfalo, e meninges espinhais, que envolvem a medula espinal. Então, nós temos aqui um corte sagital, um corte passando bem pelo meio, um corte mediano. Nesse corte mediano, nós observamos aqui, dentro da cavidade craniana, o encéfalo, e dentro aqui da cavidade da coluna vertebral, nós encontramos a medula espinal. Então, essas estruturas, tanto o encéfalo quanto a medula espinal, vão estar protegidas por um conjunto de tecido conjuntivo chamado de meninges. Tá? Aqui um corte menor e um pouco mais aumentado, né? Nesse corte aqui nós fizemos um corte sagital passando pelo osso, tá vendo? Só que não prosseguimos pelo sistema nervoso central. Nós retiramos a metade do corte e estamos vendo então aqui uma vista tridimensional, mostrando o telencéfalo, mostrando aqui o cerebelo e aqui bem impressadinho o tronco encefálico. Aqui o forame magno, tá vendo? O occipital termina aqui e aqui, ó. Então, esse espaço aqui é a abertura inferior ali na cabeça, no crânio. É o foramen magno. E por aqui, então, há a transição do tronco encefálico, né, com a medula espinal. Ok? Vamos definir um pouquinho mais, porque eu achei que na aula passada eu não defini bem essas estruturas que compõem o encéfalo. Né? Então, o encéfalo ele vai ser composto por uma parte superior, que é formada pelo telencéfalo, que é disparado a maior parte do encéfalo, e é a parte mais moderna, a parte que se desenvolveu por último. Tá? Abaixo do telencéfalo, escondido por ele, isso aqui é uma vista, nós estamos olhando por baixo, né? Nós estamos tendo uma vista olhando inferiormente e anterior e inferiormente. Então, aqui é a parte anterior e a parte inferior também, né? Então, nós estamos olhando aqui, o lobo frontal aqui do encéfalo, do telencéfalo, aqui o lobo temporal, né? E não estamos vendo, só estamos vendo a pontinha aqui atrás do lobo occipital. Então, nós temos aqui embaixo ainda, anteriormente, essa estrutura aqui que é o tronco encefálico. Entre o tronco encefálico e o telencéfalo, tem uma estrutura que a gente só está vendo uma pontinha dela aqui, que é o diencéfalo. Fica bem escondida. Tá? Então, nós temos aqui o tronco encefálico, formado pelo mesencéfalo, que a gente só está vendo um pedaço dele aqui, pela ponte e pelo bulbo. Tá? A continuação aqui, depois do bulbo, já é a medula espinhal. E aqui atrás do tronco encefálico e embaixo do lobo occipital do telencéfalo, nós temos essa estrutura aqui que os anatomistas julgaram parecida com o telencéfalo, também é chamado de cérebro. Telencéfalo ou cérebro são a mesma coisa. Eles acharam que essa estrutura parecia um telencéfalo ou cérebro pequeno. Então chamaram de cerebelo. Tá? Então, telencéfalo e o diencéfalo escondidinho, tronco encefálico e cerebelo. Um corte sagital, né, bem mediano, é a melhor maneira de a gente visualizar tudo isso. Então está aqui o telencéfalo ou cérebro, né? Isso aqui também faz parte dele, o corpo caloso. Aí abaixo dele, nós vamos ter essa área aqui, Essa área aqui, é o chamado diencéfalo, tá? Nós estamos vendo aqui a cavidade do diencéfalo. Né? Ele foi cortado bem ao meio, foi separado em uma parte à esquerda e outra à direita, e entre essas duas partes ele é oco. Então, isso aqui é a cavidade do diencéfalo. Isso aqui é a parede do diencéfalo. Tá? Abaixo aqui, dessa linha aqui, começa o tronco encefálico.
Então, aqui no chamado sulco hipotalâmico, dele para baixo, nós temos o tronco encefálico. O tronco encefálico é formado por essas três partes. Essa aqui, que é o mesencéfalo, essa aqui, ó, que é chamada de ponte ou protuberância, porque ela faz uma protuberância anterior, e essa menorzinha aqui, ó, que é o bulbo. Tudo isso aqui é o bulbo. Tá? Daqui para baixo, nós temos a medula espinal. Ok? Tá vendo a pontinha do osso aqui, ó, e a pontinha do osso aqui? Isso aqui equivale ao forame magno, tá? Então, daqui do forame, se a gente traz, aliás, a pontinha está aqui, ó. Isso aqui já é vértebra. A pontinha está aqui, ó. Dessa pontinha até essa aqui, nós temos o forame magno. Ok? Aqui numa ressonância, ó, nós visualizamos muito bem, ó, o telencéfalo. Tudo isso aqui é telencéfalo. Isso aqui, preto, é líquor dentro do... Aliás, isso aqui é líquor também, a projeção do líquor, mas o diencéfalo está aqui, ó, exatamente nesse ponto aqui. Tá? Isso aqui é o líquor já dentro dos ventrículos laterais. Aqui o diencéfalo na altura do terceiro ventrículo. Tá? E aqui, então, ó, abaixo do sulco hipotalâmico, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo. E atrás, o cerebelo. Tá? Tudo que aparece pretinho aqui é líquor. A líquido cérebro espinal, que a gente vai ver mais adiante. Ok, pessoal? E aqui a medula. Tudo isso aqui, ó, tanto o encéfalo quanto o tronco encefálico, cerebelo, o encéfalo, o telencéfalo, né? E o diencéfalo, o cerebelo, o tronco encefálico, em conjunto o encéfalo e a medula espinal, vão estar protegidos pelas meninges. Então, quando eu abro uma calota craniana, né, se eu serrar o osso aqui e retirar aquela parte superior do crânio, a calota craniana, eu não vou ver encéfalo, né? Eu não vou ver tecido nervoso. Por quê? Porque eu vou encontrar uma estrutura, um tecido conjuntivo bem forte, bem resistente, envolvendo o encéfalo. Esse tecido é meninge. As meninges, elas são, na realidade, três meninges, um saco dentro do outro. A meninge mais externa e mais resistente é essa aqui, ó, é a dura mater. A dura mater. Mater de mãe, de matéria, né, de material. É a dura mater. A dura mater é aquela mais externa que está em contato com o osso, né, e vai envolver, então, o sistema nervoso central. Se eu pegar e cortar a dura mater, como está mostrado aqui, suspender a dura mater, vai aparecer uma estrutura mais transparente aqui, ó, cobrindo o encéfalo, mas não ainda em contato direto, encostada diretamente nele. Tá? Essa estrutura transparente, bem mais delgada que a dura mater, chama-se aracnoide mater. A gente vai entender por que ela tem esse nome mais adiante. Aracnoide mater. Então, essa é a meninge mais externa, a dura mater, e essa é a meninge intermediária, a aracnoide mater. Se nós observarmos nessa figura aqui, ó, nós temos desse lado aqui, ó, a dura mater, que é chamada também de paquimeninge, né? Paque de paquiderme, a pele do elefante. Então, ela é a dura mater, a meninge mais espessa, mais resistente. E depois nós temos as leptomeninges, que são a aracnoide mater e a pia mater. Tá? A pia mater é a mais interna de todas. Eu estou vendo aqui, ó, aracnoide mater, e por transparência eu vejo até a pia mater. Mas se eu remover a aracnoide mater, aí eu vou ver, então, a impressão que eu tenho é que eu vou estar vendo já o sistema nervoso central. E, realmente, a pia mater é como se fosse um contact transparente em cima de todo o sistema nervoso central, aqui no caso o telencéfalo, né? Ela entra aqui nessas circunvoluções, nesses sulcos, né? Ela acompanha esses sulcos e vai cobrindo, colado em todo o sistema nervoso central, em todo o encéfalo. Então, eu estou vendo aqui as três meninges: a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater. A pia mater e a aracnoide mater, por serem bem mais delgadas, são leptomeninges, lepto de lepidóptero, né, de borboleta. E a dura mater, bem mais espessa, mais resistente, é a paquimeninge. Ok?
Aqui eu observo alguns cortes, né? Esse corte aqui, ó, bastante interessante. O autor cortou a pele e a tela subcutânea, tá vendo? E aí apareceu aqui, ó, uma musculatura que a gente vê aqui na frente e aqui uma faixa, né, uma aponeurose aqui mais ventre muscular aqui atrás. Essa faixa está unindo esses dois ventres musculares desse músculo que a gente chama de occipito frontal, tá? É um músculo aqui da cuticular, um músculo que se insere na pele. E essa faixa aqui entre eles é a chamada aponeurose epicraniana, ou epicrânio, né? Antigamente chamada de galha aponeurótica. Esse conjunto aqui, ó, se eu cortar aqui e retirar, descolar tudo isso aqui, inclusive essa aponeurose epicraniana, ele vai se constituir no chamado escalpo, tá? Aquilo que os brancos gostavam de tirar dos índios, né? Porque os índios tinham uma cabeleira bonita. Depois eles inventaram que os índios é que tiravam. Na realidade era o contrário. Eram os ocidentais que tiravam o escalpo dos índios, depois os índios acabaram pegando o mesmo hábito. Mas então está aqui o escalpo, existem lesões por retirada do escalpo, né? Geralmente lesões que você tem lesões na parte anterior, que cortam aqui, seguidas de um repuxamento dessa região. Então você pode desencapsular essa parte da cabeça, né? Abaixo, então, nós vamos ver aqui o osso. Então, está aqui o osso cortado, e abaixo do osso nós vemos, então, a meninge. Está vendo? A dura mater. Ó. A dura mater bem espessa aqui. Abaixo da dura mater, nós observamos aqui, então, ó, a aracnoide mater e, por transparência, a pia mater com o encéfalo. Ok? Então, essa janela é bem didática. Do lado de cá, ó, foi feito um corte assim. E o que nós observamos, então? Aqui está a pele, né? E a tela subcutânea. Aqui a aponeurose epicrânica, tá vendo? E aqui o osso, ó. Aqui o osso, tá? Colado no osso, ó, nós temos então aqui, ó, a dura mater. Colada aqui no osso. Tudo isso aqui é a dura mater, forrada aqui no osso. E junto com a dura mater, aqui olhando por baixo, ó, nós temos a aracnoide mater. A aracnoide mater está presa aqui na dura mater. Não há espaço entre elas são coladinhas, tá? Assim como a dura mater é coladinha no osso, tá vendo aqui, ó? Era exatamente como está aqui. Você consegue até separar ela aqui, não é difícil separar, tá? Mas ela não há espaço aqui, ok? Real. Então está aqui a dura mater, e a dura mater, ó, desculpe, a dura mater forrada embaixo, inferiormente pela aracnoide mater, e a aracnoide mater, ela emite umas trabéculas aqui, ó, tá? São as chamadas trabéculas aracnoides, como se fossem as teias, né, de uma teia de aranha, por isso que ela é chamada de aracnoide, tá? E essas trabéculas vão se prender aqui na pia mater. A pia mater está aqui, ó, coladinha. Dá para perceber que aqui, ó, o tecido nervoso que não tem a pia mater, porque é um corte, né? Isso aqui é o córtex, né? Vendo? Ó? Equivale a isso aqui, ó. E aqui a substância branca. Então aqui está a pia mater. Pia mater, aracnoide mater e aqui a dura mater. Olha aqui no esquema, ó, tá vendo? Ó? A pele, né? A tela subcutânea, aqui a aponeurose epicrânica, aqui o osso, aqui a dura mater, tá vendo? A dura mater, ó, colada no osso, tá? Aqui umas características especiais dela que a gente vai ver depois, mas forrando aqui, ó, por baixo a dura mater, ó, tá meio azulado aqui, ó, eu tenho a aracnoide mater. Tá? Forrando ela aqui por baixo, bem mais delgada, né? A dura mater é a pacmeninge, é espessa. A aracnoide mater é leptomeninge, é fininha. E da dura mater, então, partindo ó, essas trabéculas aracnoides, essa teia de aranha aqui, esse conjunto para a pia mater. Olha a pia mater aqui, ó, coladinha aqui, ó, como se fosse um contact no encéfalo, ó, entrando nos sulcos com ele, ó, acompanhando esses sulcos aqui, em toda essa região. Tá? Existe um espaço aqui real e bem visível. Tá? É o único espaço de verdade que é esse espaço aqui, tá vendo? Ó? É o espaço entre a aracnoide mater e a pia mater, tá vendo? Um espaço bem amplo. Ó.
é o espaço que fica abaixo, então, da aracnoide. É o chamado espaço subaracnoide. Tá? Nesse espaço aqui, eu vou encontrar o líquor, o líquido cérebroespinal. Ele vai estar cheio desse líquido ali. Tá? Você vê que entre a aracnoide mater e a dura mater não tem espaço. Artificialmente, se você tiver coleções líquidas, né? Por exemplo, uma veia que se rompa e começa a sangrar ali, você começa a ver uma separação artificial da dura mater para a aracnoide mater, e aí você então começa a criar um espaço ali, que nós chamamos de espaço subdural, porque ele vai ficar abaixo da dura mater, entre a dura mater e a aracnoide mater. Então, é um espaço que não existe normalmente. Assim como entre a dura mater e o osso não tem espaço. Tá? Mas, algumas vezes, se você tiver um sangramento arterial, por exemplo, esse sangue começa a formar ali um coágulo naquela região e você tem, então, o aparecimento, vai descolando ali a dura mater do osso e vai aparecendo um espaço, que seria um espaço extradural ou epidural, quer dizer, acima da dura, ou peridural, embora a gente use mais peridural lá para a região da coluna vertebral. Tá? Então, os espaços epidural e subdural são espaços que normalmente não existem. Né? Seria um espaço aqui entre a dura mater e o osso, o epidural ou extradural, e um espaço aqui, ó, entre a aracnoide mater e a dura mater, que seria o espaço subdural. Normalmente não existem. Tá? Como você pode muito bem ver aqui, ó, não há espaço, né, entre a dura e o osso e não há espaço entre a dura e a aracnoide. Tá? Agora, o espaço subaracnoide, abaixo da aracnoide, entre a aracnoide e a pia mater, esse existe, é um espaço bem amplo e fica cheio de líquor. É por onde circula o líquor. E dessa forma, circulando naquele espaço, ó, ele vai ficar entre a estrutura dura, que é o osso, e a estrutura delgada, frágil, que é o sistema nervoso central. Então, ele mantém um coxim líquido aqui que protege mecanicamente o sistema nervoso central dos balanços, né? É uma proteção mecânica. Uma outra visão aqui, ó, nós fizemos um corte semelhante ao que vocês já viram, né? Retirando o osso, mas dessa vez nós mantivemos aqui a dura mater, tá vendo? Ó? Então eu estou vendo aqui, eu não estou vendo o sistema nervoso central, eu estou vendo a dura mater, tá? Aqui, ó, nós cortamos tudo e retiramos o sistema nervoso central. Então, aqui eu vejo uma convexidade, né? Equivalente à dura mater aqui do lado esquerdo, e aqui eu vejo uma concavidade, porque eu retirei todo o sistema nervoso aqui de dentro. Ok? Então, aqui, ó, estão vendo esses vasos sanguíneos aqui? Ó, são os vasos sanguíneos da artéria meningia média, que irrigam a dura mater. Eles caminham aqui, ó, tá vendo? Entre a dura e o osso. Imagina se um vaso desse se rompe. Começa a extravasar sangue aqui, ó, e começa a separar a dura do osso. Aí você vai ver aparecer aquele espaço extradural. Você vai formar um hematoma extradural, né? Que é algo bastante perigoso. Em alguns pontos, né, nós vimos aqui, ó, nessa vista anterior, tá vendo? Aqui está a dura mater, você vê a dura mater como um todo. Quando chega aqui, ó, ela se separa, tá vendo? Uma parte dela segue aqui colada no osso e uma outra parte se projeta aqui para dentro, ó, entrando aqui entre os dois hemisférios cerebrais, por exemplo, tá? Formando uma estrutura que a gente chama de foice do cérebro, que eu vou mostrar mais adiante. Mas nesse ponto aqui, o que acontece? A dura mater, ela se divide em duas lâminas. Uma lâmina óssea, que nós chamamos de periosteal, como se fosse o periósteo do osso, né? O periósteo interno e não o periósteo externo. E uma lâmina que acompanha aqui as outras meninges, uma lâmina meníngia. Então, diz-se que a dura mater craniana, né, a dura mater encefálica, ela tem duas lâminas. Uma lâmina mais próxima do osso, que é a lâmina periosteal, que, diferente do periósteo dos ossos, de uma forma geral, não tem uma função osteogênica, então ela não forma osso. O periósteo externo aqui, ele forma osso, tá?
O periósteo interno ou lâmina periosteal da dura mater não forma osso, nem pode formar. Já pensou? Se ele começa a formar um calo ósseo, quando você quebra um osso, o periósteo ele induz a formação de osso novo. Isso forma um chamado calo ósseo, né? Uma protuberância que consolida aquela fratura. Imagina um calo ósseo se formando aqui para dentro, ó, ele ia começar a comprimir e irritar as meninges e o encéfalo. E aqui a lâmina meninge, ó. Então é a lâmina interna da meninge, ok? Isso não é visível na maioria dos pontos, mas nos pontos em que ela se separa, se projeta para separar estruturas, para se prender em pontos ósseos, né? Separando estruturas do sistema nervoso central, isso é bem evidente. Então, a dura mater, aqui uma nova noção, ela tem duas lâminas. Uma lâmina periosteal externa, né? em contato aqui com o osso, e uma lâmina meningea interna. Muito bem. Olha uma coisa interessante nesse corte aqui. Ó. Isso aqui, existem umas estruturas derivadas da dura mater, como essa aqui, ó, que são chamados seios da dura mater. Você vê que ela tem uma área de corte triangular, né? Isso aqui é revestido por um endotélio aqui e circula sangue aqui. A circulação, a drenagem venosa do sistema nervoso central, do encéfalo, ele é feito para esses seios da dura mater. No final, todos esses seios da dura mater vão convergir para um ponto único e vai ser formado um seio chamado seio sigmoide, aqui embaixo, e esse seio sigmoide ele vai atravessar aqui a base do crânio, né? E vai continuar como uma veia chamada veia jugular interna. Tá? Mas eu vou mostrar isso mais adiante, só falei isso para que vocês não confundam esses seios da dura mater com esses seios aqui, ó, que a gente já viu quando falou em ossos do crânio. São áreas do crânio, dos ossos do crânio, que são ocas, né? São revestidas por mucosa e contém ar aqui no seu interior. São chamados seios paranasais, porque eles ficam em torno da cavidade nasal. Nós estamos visualizando dois deles aqui, ó, o seio frontal e aqui o seio esfenoidal. Estão vendo? Olhem como esses seios estão separados da cavidade craniana só por meninge, está vendo? Só a meninge que separa. Ó. Se eu tiver uma sinusite, uma inflamação desses seios, aquele líquido, né, contaminado, pus que está ali dentro, ele pode perfurar essa parte posterior aqui e drenar, ó, para o interior da cavidade craniana em direção às meninges. Então, o contato desse líquido contaminado com as meninges pode provocar uma meningite. Então, uma sinusite tem potencial para causar uma meningite. Ou seja, uma sinusite ela não deve ser negligenciada, ela deve ser tratada. Né? Muito bem, pessoal. Como eu falei para vocês, a dura mater, ela manda algumas estruturas, né? Ela tem hora que ela aqui, ó, que você vê bem, você tem aqui a dura mater, tanto a externa quanto a interna, né? A lâmina periosteal e a lâmina meningea caminhando juntas aqui, como uma coisa só. Nesse ponto aqui, elas se separam. A lâmina meningea vem aqui para ficar entre os dois hemisférios telencefálicos, né? E a lâmina periosteal continua aqui. Ó. Então, eu vejo aqui duas coisas interessantes. Uma formação de um seio da dura mater aqui, tá vendo? Um seio venoso. Ó. Vejo um aqui, vejo outro aqui. Ó. Tá? Existem vários. E a outra eu vejo aqui uma das chamadas pregas da dura mater. Né? Quais são as pregas da dura mater? São essa aqui, ó, que separa aqui, ó, os dois hemisférios cerebrais, em hemisfério direito e esquerdo, é a chamada foice do cérebro. Tá vendo? Ó? Ela tem um formato de uma foice. Olha aqui, ó. Olha aqui. Bem o formato de uma foice, aquela foice de cortar grama, né? Então, está aqui, ó, ela se desprendeu daqui e desceu. Ó, tá vendo? Se desprendeu daqui e desceu. É a foice do cérebro. Ela vai separar bem ali no meio, né, no plano mediano, o hemisfério cerebral direito do hemisfério cerebral esquerdo. Telencéfalo direito do telencéfalo esquerdo. Aqui embaixo, ó, ela se estende horizontalmente. Ó. Não dá para a gente perceber bem aqui, mas ela está se estendendo horizontalmente. Ó. Desde aqui, ó,
ela vai atravessar, nós estamos vendo o lado esquerdo, foi retirado aqui o encéfalo, mas ela vai se atravessar para o lado direito nesse sentido aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela vai formar o chamado tentório do cerebelo, que antigamente chamavam de tenda do cerebelo, como se fosse uma tenda, né, de um acampamento, né, que você fica ali deitado ali embaixo, é o tentório do cerebelo ou tenda do cerebelo. Ela vai separar o que está acima, que nós chamamos de região supratentorial, do que está abaixo, que é infratentorial. Ali atrás, o que está acima, supratentorial, é lobo occipital, que estaria aqui se não tivesse sido retirado. E o que está abaixo, infratentorial, é cerebelo. Isso é uma noção muito importante, você vai ver que existe uma patologia supratentorial e uma patologia infratentorial. É muito comum os radiologistas se referirem a imagens supratentoriais e infratentoriais. Infratentorial vai ser cerebelar, né? Supratentorial, principalmente lobo occipital. Tá? Daqui não está aparecendo, porque esse corte está frontal, mas na mesma direção da foice do cérebro, tem uma foice que vai separar os dois hemisférios cerebelares. Né? O cerebelo é igual o telencéfalo, ele também tem dois hemisférios. Então, você tem uma foice também do cerebelo, separando os dois hemisférios cerebelares, direito e esquerdo. Então, tem a foice do cérebro, a foice do cerebelo, o tentório do cerebelo, né, ou tenda. Lembram aqui, ó, vamos ver de novo aqui, ó. Isso aqui é a cavidade, né, do seio esfenoidal. Isso aqui é o esfenoide. Lembra que o esfenoide tem a cela turca, né? Dentro da cela turca eu tenho a fossa hipofisial, onde está a hipófise, né? E aqui, ó, fechando a cela turca, a meninge ela passa aqui e forma o que nós chamamos de diafragma da cela. Tá? Então, o diafragma da cela também é uma das pregas da dura máter. E nessa região aqui, ó, não dá para a gente ver bem aqui, mas aqui são ramos do trigêmeo. Existe aqui o gânglio trigeminal. E quando essa meninge passa aqui por cima, ela forma a chamada cavidade trigeminal, onde está o gânglio, né, trigeminal. Essa cavidade os neurocirurgiões costumam chamar de cavo trigeminal. Então, nós temos aqui, entre as pregas da dura máter, a foice do cérebro, né? A foice do cerebelo, que vai estar daqui para baixo, a gente não está vendo. O tentório do cerebelo, que está muito bem mostrado aqui e aqui, ó. O diafragma da cela, né, que vai estar nessa região aqui, ó. A cavidade trigeminal e os seios da dura máter, que nós vimos aqui, ó. Esse aqui, vimos esse aqui, que representam a drenagem venosa do encéfalo. Ok? Uma outra visão aqui, ó. Nós vemos aqui bem aqui, ó, a foice do cérebro, tá vendo? Ó? Aqui está a foice do cérebro, ó, separando o hemisfério cerebral esquerdo do direito, que foi retirado. Nós temos aqui, ó, o tentório do cerebelo, tá vendo? Ó, o tentório está aqui, ó. Ele foi cortado, né? Não é isso? Ele atravessa da esquerda para a direita. Então, nós cortamos, mas aqui ele está bem evidenciado. E aqui, ó, nós temos a foice do cerebelo. Ó. Ela caminha daqui para frente e vai separar o hemisfério cerebelar esquerdo do hemisfério cerebelar direito. Ok? Aqui um dos seios da dura máter, para onde, aliás, o ponto para onde conflui diversos seios, a chamada confluência dos seios, ó, que nós estamos vendo a confluência dos seios desse lado aqui, ó. Aqui nós estamos vendo, ó, uma abertura entre a parte periosteal, né, e a parte meníngia da foice, e forma aqui um seio também, é o chamado seio sagital. Se estende por toda essa região aqui, ó, ele aqui, ó, aqui ele não foi cortado, então ele não aparece o interior dele. Aqui na frente e aqui atrás eles foram. Como se fosse uma veia o comportamento. Tá? É o seio sagital superior, ó, na margem superior da foice do cérebro. Na margem inferior, eu tenho o seio sagital inferior. Aqui uma veia drenando para ele. Ó, tá? Muito bem. Aqui, novamente, aquele corte que vocês já tinham visto, né? Mostrando bem aqui a aracnoide máter, tá vendo? Ela é bem transparente, ó. Toda ela está envolvendo aqui todo o encéfalo, ó, e bem transparente aqui nós vemos a aracnoide máter, tá? Aqui as trabéculas aracnoides, entre a aracnoide máter
e a pia mater, ó, cobrindo aqui, né? E nesse ponto aqui nós temos, então, o espaço subaracnoide, que é muito importante a gente caracterizar bem, e por aqui circula o líquido cerebroespinal, tá? Quando os vasos sanguíneos entram, né, no sistema nervoso, esse espaço ele se prolonga entre os vasos sanguíneos, ali no interior, pelo menos até um certo momento, formando um coxim líquido entre o vaso que está entrando no sistema nervoso e o sistema nervoso, né? As artérias não pulsam, né? Esse coxim líquido diminui ao máximo a propagação desse pulso para o sistema nervoso, né? Poupando o nosso sistema nervoso central. No canal vertebral, ó, nós temos algo bastante semelhante. Então, nós temos aqui, ó, nós vamos ter a dura mater, tá vendo? Ó? Aqui está mostrado bem didaticamente. Ó. Nós temos o osso, né? Nós temos aqui a dura mater, tá vendo? Ó? Entre a dura mater e o osso, ó, aqui nós temos de fato um espaço extradural ou peridural, né? Ou epidural. Ocupado por isso aqui, ocupado por gordura, tá vendo? Ocupado pelo plexo vertebral externo. Então, nós temos realmente aqui um espaço. Ele está ocupado, mas é um espaço bem visível, né? Ocupado por essas estruturas. Nós temos aqui a dura mater, ó, a dura mater espinhal, né? A dura mater que vai estar cobrindo aqui a medula espinhal. Aí depois, se nós abrirmos aqui a dura mater, como foi feito aqui, ó, tá vendo? Foi recortado aqui e aberto, nós olhamos então a aracnoide mater. E abaixo do plano da aracnoide mater, nós observamos então a medula espinhal envolvida pela pia mater. Ok? Aqui, ó, nós abrimos e cortamos todas rebatemos a dura mater forrada aqui, né, pela aracnoide mater. Lembra que a aracnoide mater é presa na dura mater, ok? E nós observamos aqui a medula, ó, né? E aqui, ó, se projetando da pia mater para a aracnoide mater e a dura mater, um chamado ligamento denticulado, tá vendo? Aqui está o ligamento denticulado esquemático, ele se projeta desde a pia mater e vai se prender na aracnoide e na dura mater. Esses ligamentos denticulados, eles ajudam a manter a medula espinhal em posição. Tá? Então, o ligamento denticulado é uma dependência da pia mater. Ele é uma projeção da pia mater em direção externa, né? Atravessa ali a aracnoide mater e se prende na dura mater. E aqui, ó, o que nós observamos? Aqui é bastante interessante. Isso aqui é o final da medula, né? A medula ela vem até aqui, nesse ponto aqui, ó, aqui embaixo, ela foi mostrada um pouquinho acima, mas ela vai terminar numa região que nós chamamos de cone medular. A gente vai ver melhor mais adiante. Está aqui, ó, aqui está bem abaixo. Esse ponto aqui está abaixo disso aqui. Então, nós observamos aqui, ó, a medula terminando aqui, ó, no cone medular. Para baixo daqui, ó, nós ainda estamos na região lombar, tá vendo? Aí não tem mais medula, só tem os nervos aqui, ó, a chamada cauda equina. Então, nesse ponto aqui, eu vou ter a meninge, que ela continua, você vê, a meninge vem até aqui embaixo, as meninges, mas eu não tenho mais medula. Então, eu vou ter aqui uma área onde ela vai formar um lago de líquor, né? É a chamada cisterna lombar. É uma cisterna cheia de líquido, tá? Então, a pia mater, no final aqui, ó, ela vai se prolongar com uma estrutura chamada de filamento terminal, é o que está bem no centro aqui. E esse filamento terminal, ó, ele vai ter uma parte interna dele, que a gente chama de parte pial, e aqui, ó, ele vai se incorporar a ele a dura mater e a aracnoide mater, né? E ele vai ter, então, uma parte externa. Então, a parte pial é a parte interna e a parte dural é a parte externa. Isso vai se prender aqui no sacro e no cóccix. Tá? Então, o que é o filamento terminal, que às vezes se fala muito? É uma estrutura de pouquíssima importância, é um prolongamento aqui, ó, no cone medular da pia mater,
que vai se prolongar, vai passar por todo o saco dural, depois vai se juntar a aracnoide e a dura mater, e isso vai continuar até se prender aqui no sacro e no cóccix. Tá? Então, o filamento terminal tem uma parte mais interna, que é composto por pia mater, e uma parte mais externa, que é composto por aracnoide e dura mater. Né? São as partes pial, ou filamento terminal interno, e a parte dural, ou filamento terminal externo. Tá? Aqui na medula, a gente fala bem em espaço peridural, porque realmente é um espaço peridural bem acessível e que você observa ele muito bem. Tá? Então, está aqui um corte passando pela coluna vertebral. Né? Nós observamos, então, aqui o canal vertebral. Né? Aqui é o forame vertebral, né? Quando eles se juntam, se superpõem, formam um canal, mas isso aqui é uma amostra do canal, é um corte de um segmento do canal. Né? Então, nós observamos a medula espinhal aqui, ó, em volta pela pia mater, olha a pia mater branquinha aqui aderida à medula espinhal. Né? Depois nós temos aqui, ó, mais externamente, a aracnoide mater, mais fininha também, como a pia mater, né? São as duas leptomeninges, e mais externamente, ó, a dura mater. Tá vendo? A dura mater. Não há espaço, ó, entre a dura e a aracnoide. Né? Esse espaço aqui, que seria o espaço subdural, ele não existe normalmente, só artificialmente. Assim como não há espaço, né? Um espaço real entre a dura e o osso. Né? No canal vertebral, existem tantas estruturas que ocupam esse espaço que ele acaba existindo. Então, é o que nós chamamos de espaço epidural ou peridural, cheio de gordura e vasos sanguíneos, principalmente venosos. Tá? Uma coisa interessante é observar que essa dura mater, tá vendo? Lateralmente ela se prolonga, ó, tá vendo? Ela se prolonga e envolve o nervo espinhal. Olha aqui o nervo espinhal saindo aqui, tá vendo? É a extensão da bainha da dura mater no nervo espinhal. Ela vai acompanhar até um certo ponto e depois ela vai se incorporar ali, aquele epineuro ali, e vai deixar de existir. Né? O paciente com meningite, com inflamação das meninges, é muito comum ele manter uma posição que a gente chama de rigidez de nuca. A nuca fica parada assim, ó. Você não consegue fazer a extensão, porque dói tanto que ele não consegue fazer. Às vezes, mesmo o paciente em coma, você não consegue, porque é uma posição de defesa, ele contrai toda aquela musculatura da nuca e você não consegue mexer. Né? Uma das razões que se fala disso acontecer é porque quando você move, né, quando você move ali aquela região da coluna vertebral, principalmente os pontos mais móveis, a parte da nuca e a parte lombar, você movimenta esses nervos e então isso dói muito. Então, por isso que o paciente ele faz uma hiperextensão e para em hiperextensão. Você não consegue fazer, eu falei extensão, não, você não consegue fazer a flexão. Tá? É a chamada rigidez de nuca. Você pega a cabeça do paciente, é difícil fazer a flexão. Em estágios mais iniciais, você consegue fletir, mas o neurologista ele percebe direitinho que aquela flexão ela teve resistência. Então, ele diz, não, tem rigidez de nuca e classifica a rigidez de nuca em relação à sua intensidade. Tá? Muito bem. Então, isso aqui é uma demonstração dessas estruturas dentro do canal vertebral. Ok, pessoal? Você pode acessar puncionando aqui, entrando com uma agulha, tanto esse espaço subaracnoide, tá? E retirar líquor, por exemplo, aqui para examinar um líquor, né? Ou injetar anestésico aqui, ou você pode acessar também essa parte aqui, ó, esse espaço peridural que você usa para fazer anestesia, chamada anestesia peridural. São técnicas diferentes, com objetivos diferentes, mas tendo em comum o objetivo de anestesiar o paciente. Então, você usa essa região tanto para acesso ao líquor, né, para punção ou para anestesia. Né? E você pode também acessar a região, não a região subdural, mas a região peridural também para anestesia. A meninge ela é vascularizada, como eu disse para vocês, por aquela artéria meningia média, né? Ela penetra aqui, ela sai da artéria maxilar, vai passar por um forame aqui da base do crânio, forame espinhoso,
e vem sair aqui, ó, tá vendo? Ela surgindo aqui, ó, e caminhando aqui, ó, entre a meninge, está vendo, por transparência, e o osso. Então, qualquer lesão nesses vasos aqui, e como ela passa por um forame aqui, ó, às vezes em acidente onde há o encéfalo, ele balança muito, ela pode ser angustiada aqui em relação ao seu forame e isso se romper. Então, você pode ter sangramento, né? Esses sangramentos vão se acumular entre a meninge e o crânio e você vai ter os chamados hematomas extradurais, tá? Como está mostrado aqui, ó, um hematoma extradural, tá vendo? Sangue se acumulando entre o osso e a meninge. O osso é duro, não vai ser empurrado para fora, mas o sistema nervoso ele é mais mole, né? E ele vai ser então comprimido. Essa compressão ela pode ir se avolumando de tal maneira que o paciente possa entrar em estado de coma. Então, normalmente quando acontece isso, são episódios mais agudos, porque não é na hora, né? Às vezes é uma pessoa que tem uma criança, por exemplo, que bate, que leva um tombo, tem um traumatismo craniano forte, né? Não há lesão externa, não há sangramento externo, e ele, depois de um tempo, ele para de sentir dor, ele se acalma, etc. Pode ter havido uma ruptura de um desses vasos internamente, um hematoma desse está se formando, né? Na medida que o hematoma vai se avolumando, o comportamento da pessoa também vai se diferenciando. Então, ela pode ir evoluindo para um estado de torpor e depois para um coma. Quando é um adulto, né, é fácil você ir conversando e você vendo, mas a criança é mais difícil. Mesmo a criança bateu com a cabeça, chora, fica meia hora chorando, aí depois ela se acalma e tal, se cansou de tanto chorar, vai dormir, é normal. E será que ela está dormindo ou ela está entrando em estado de coma, né? Então, obviamente, quando isso acontece, se recomenda que ela fique, ou a criança ou o adulto, né, sobre supervisão médica, né? É claro que se você estiver num bom centro, você já faz uma tomografia e observa, né? Mas mesmo assim, durante as primeiras 24 horas ou até mais, deve ficar sob supervisão médica, né? Para você fazendo exames do olho, de pupila, para ver se ela começa a mostrar sinais de evolução para um estado de coma. Uma outra coisa que acontece aqui é o seguinte: quando você tem, por exemplo, uma situação dessa, a pressão dentro do crânio começa a aumentar. E se a pressão dentro do crânio começa a aumentar, as estruturas que estão dentro do crânio começam a tentar sair do crânio, né? Por causa do aumento da pressão. Então, podem haver as chamadas hérnias, como está sendo mostrado aqui. Geralmente, em torno daquelas regiões ali, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Ó, você tem aqui, ó, isso aqui é a foice, é a tenda, o tentório do cerebelo, ó, vindo de um lado para o outro, né? Então, só que o tentório ele não é contínuo. Se ele for contínuo, as estruturas de cima não se comunicam com as de baixo. Tem uma incisura do tentório, né, por onde se acomoda ali o tronco encefálico, né? Então, no espaço aqui, ó, dessa incisura do tentório, você pode ter estruturas aqui, por exemplo, lobo temporal, ó, herniando por causa do aumento da pressão. Tá? São hérnias superiores. Se essa pressão ela continua, isso pode provocar uma hérnia inferior aqui, ó. Isso aqui é forame magno, tá vendo? Isso aqui é uma hérnia de tonsila cerebelar. Eu tenho aqui na altura do forame magno o início da medula espinal e o final do tronco encefálico, o bulbo. No bulbo eu tenho os centros, por exemplo, cardiorrespiratório, que controla o sistema cardiovascular e o sistema respiratório. Uma compressão aí pode provocar uma compressão desses centros e uma parada cardiorrespiratória e uma morte imediata, né? Então, quando o neurologista, o neurocirurgião estão lidando com um caso desse tipo, uma das coisas que eles fazem é avaliar a pressão licórica, né? A pressão licórica ela pode ser avaliada até por punção lombar. Se acopla um aparelho ali, um esfigmomanômetro, e ele te mede a pressão, né? Muitas vezes uma criança com meningite, ela começa a ter muito líquido ali e aquela pressão provoca dor, né? O sistema nervoso central, ele não tem inervação. Ele não sente dor, mas a meninge dura mater, sim, é muito inervada e bastante inervada, né? Aqui são os nervos que inervam a dura mater, todos eles saem aqui do nervo trigêmeo, ó, três partes do trigêmeo indo para frente, lateral e posteriormente, inervando a meninge. Então, quando você tem
ou inflamação da meninge, ou um aumento da pressão ali dentro do espaço subaracnoide, isso começa a provocar compressão dessas estruturas e provoca muita dor, né? Muita dor. Então, uma das coisas quando o neurologista vai avaliar uma meningite que ele pode fazer é diminuir a pressão para diminuir a dor, né? Então, o paciente com meningite normalmente ele tem cefaleia, dor de cabeça forte, às vezes ele tem vômito em jato, né? Uma das características da meningite. E quando o neurologista faz a punção para colher líquor, para examinar aquele líquor, para ver o tipo de meningite, que é a origem da meningite, a etiologia dela, ele às vezes tira mais para aliviar a pressão ali, imediatamente para a dor de cabeça, imediatamente para os vômitos. Mas ele tem que saber a quantidade que ele está tirando para não diminuir demais a pressão no sistema, né? Que também vai provocar dor e pode propiciar uma daquelas hérnias, né, que nós vimos ali anteriormente. Então, pessoal, isso é o que eu queria falar para vocês sobre meninges, né? A composição da meninge, as 3 meninges, a dura mater, a aracnoide mater e a pia mater, né? As estruturas derivadas da dura mater, né? As foices, o tentório, e os espaços entre as meninges, né? O espaço peridural, bem artificial ali na região encefálica e mais evidente na região do canal vertebral, o espaço subdural entre a dura mater e a aracnoide mater, que não existe normalmente. Normalmente, quando ele existe, são sangramentos venosos, né, que vão provocando essa separação artificial. E o espaço subaracnoide, entre a aracnoide mater e a pia mater. Esse sim é um espaço bastante evidente e sempre ocupado por líquor, né? E aquelas ali no encéfalo, aquela teia de aranha ali, aquelas trabéculas aracnoides. Muito bem. Quando nós cortamos um sistema nervoso central, um encéfalo, o que nós observamos? Nós observamos que existem cavidades dentro do encéfalo. Lembra que quando nós vimos a evolução, a embriologia era o tubo neural, né? Então, um tubo tem uma cavidade. Na medida que o tubo vai tendo dilatações, mudando, se entortando, fazendo flexuras e mudando a sua morfologia, essas cavidades também vão se modificando, mas elas se mantêm. Se mantêm, né, de forma bastante exuberante no encéfalo e de forma bastante irrisória na medula, só o canal central da medula. No encéfalo, essas cavidades elas são chamadas de ventrículos, né? No coração nós temos os ventrículos cheios de sangue. Aqui no encéfalo nós temos os ventrículos, só que cheios de líquor. Então vejam esse corte frontal aqui, ó, tá vendo? Que é a parte anterior do corte, aqui é a parte posterior. Nós observamos 2 coisas interessantes nesse corte. Ó. Uma é isso aqui que você já sabe o nome. Foice do cérebro, tá vendo? Nós estamos vendo aqui na frente e atrás, né? Aquilo que desce, né? Separando ali os hemisférios. E aqui, ó, um seio venoso da dura mater, tá vendo? Muito bem, só relembrando. Mas o que nos interessa agora é isso aqui, ó. Isso aqui está cheio de líquor. Então, quando eu faço uma ressonância, como aqui, por exemplo, o líquor ele vai aparecer pretinho. Depende do tipo de ressonância, se é em T1 ou em T2, que são técnicas diferentes, ela vai aparecer ou pretinha ou branquinha. Então, aqui, ó, é uma ressonância em T1, ela aparece pretinha, tá vendo? Então, olha aqui, cheio de líquor. Tá vendo que está pretinho aqui em volta? Ó? Tá vendo que está pretinho aqui? Tudo aqui em volta pretinho, ó, né? Aqui você tem a substância branca, a substância cinzenta, mas ó, vê que tem um contraste entre a substância cinzenta e esse pretinho aqui, esse pretinho aqui. Ó. O que é isso? Lembra que eu tenho a pia mater ó, envolvendo a substância cinzenta e a aracnoide mater, ó, ela está aqui ó, juntinho com a dura mater, né? Entre a aracnoide mater e a pia mater eu tenho o quê? O espaço subaracnoide, cheio de líquor. Então, tá vendo? Tudo que você vê pretinho aqui é líquor no espaço subaracnoide. Ok? Se eu cortar mais para baixo, ó, esse ventrículo vai aumentando, tá vendo? Ó? Os ventrículos vão aumentando. Ó. Olha aqui os ventrículos cheios de líquor, tá vendo? Isso aqui são ventrículos laterais, a gente vai ver daqui a pouco. Isso aqui é terceiro ventrículo. Ó.
E o líquor aqui em volta, tá vendo? O líquor aqui em volta. Você vê que ele forma uma barreira protetora mesmo aqui, ó, protegendo o sistema nervoso, protegendo o encéfalo. Aqui, um corte bem mais baixo, e você vê bem amplamente os chamados ventrículos laterais, tá? Então, está aqui os ventrículos laterais. Eu coloquei isso aqui para mostrar para vocês que no interior do ventrículo, a pia mater, ela forma umas estruturas chamadas de plexos corióideos. Esses plexos corióideos, está vendo? Isso aqui é um plexo corióide, parece uma couve-flor aqui, ó, plexo corióide. São esses plexos corióides que você vai ver em todos os ventrículos que produzem o líquor. Então, a produção do líquor ela fica a cargo dos plexos corióides. Eu vou encontrar plexos corióides nos ventrículos laterais, no terceiro ventrículo e no quarto ventrículo, produzindo o líquor. Tá? Muito bem. Aqui eu tenho uma figura esquemática bastante interessante, onde o autor fez o seguinte, ele colocou aqui, colocou um crânio ósseo aqui, abriu uma janela aqui, ó, né, para que retirou o osso, para a gente poder ver o sistema nervoso central, e por transparência ele mostrou, ó, a região dos ventrículos. É como se a gente tivesse injetado uma resina dessa cor aqui no interior dos ventrículos, ela tivesse sido solidificado ali. Então, tudo isso que a gente está vendo nessa cor aqui, ó, chama de magenta, né? Acho que é, ou vermelho, é o interior dos ventrículos. Tá? Aqui, ó, a gente está vendo ventrículo lateral. Tá? Ventrículo lateral, né? Não estamos vendo, tem um do lado do outro, né? Mas não está superposto ao outro. Ventrículo lateral. Nós temos um ventrículo lateral dentro do hemisfério esquerdo do telencéfalo e um ventrículo lateral dentro do hemisfério direito do telencéfalo. Tá? Esses dois ventrículos laterais vão se comunicar com esse aqui, ó, que nós chamamos de terceiro ventrículo, fica dentro do diencéfalo. O diencéfalo, por sua vez, vai se comunicar por um canal com esse ventrículo aqui, ó, que fica entre o cerebelo e o tronco encefálico, que é o quarto ventrículo. Tá? Os ventrículos laterais, direito e esquerdo, são o primeiro e o segundo ventrículos. Tá? Então, nós temos os dois maiores, que são os ventrículos laterais, dentro do telencéfalo, o primeiro e o segundo. Depois, no interior do diencéfalo, o terceiro ventrículo, e depois, entre o tronco encefálico e o cerebelo, o quarto ventrículo. Os ventrículos laterais se comunicam, ó, com o terceiro ventrículo, tá? O terceiro ventrículo se comunica com o quarto ventrículo. E o quarto ventrículo vai se comunicar com o espaço subaracnoide. Então, o líquor produzido aqui nesses ventrículos, nos ventrículos laterais, vai passar para o terceiro ventrículo. O líquor que passou para cá, junto com o produzido pelo terceiro ventrículo, vai passar para o quarto ventrículo e todo o líquor vai passar para o espaço subaracnoide. Ok? Aproveito também para mostrar para vocês aqui, ó, uma representação aqui de um seio da dura mater, tá vendo? Isso aqui é o seio sagital superior, ele é representado em azul, como são representadas as veias, porque ele carrega o sangue da drenagem venosa. Aqui o seio sagital inferior, ó. Aqui um seio chamado seio reto, todos eles indo aqui para a região da confluência dos seios. Ó. Aqui um seio chamado seio transverso, aqui ele faz uma espécie de um S, né, no formato da letra sigma, é o seio sigmoide. E aí, então, o seio sigmoide, recebendo outros seios aqui, ó, aqui um seio que tem ali em torno da cela turca, né? Enfim, diversos seios, todos vão confluir e vão terminar aqui nesse seio sigmoide, e a continuação desse seio sigmoide para baixo vai ser a veia jugular interna. E assim o sangue é drenado. Muito bem, meus amigos. Então, aqui, ó, o que foi feito? Aqui foi retirado, foi feito um molde realmente, né? Foi injetado uma resina, essa resina se solidificou no interior dos ventrículos, e nós observamos aqui. Projetado aqui o tronco encefálico, aqui o cerebelo, né? E aqui, ó, o ventrículo lateral do lado esquerdo, ó. O ventrículo lateral do lado direito, a gente está vendo por transparência um pouquinho dele aqui. Mas o ventrículo lateral do lado esquerdo, tá vendo?
O ventrículo lateral ele tem uma parte que nós chamamos de parte central, um prolongamento para frente aqui em direção ao lobo frontal, que é chamado de corno frontal ou anterior, um prolongamento para trás em direção ao lobo occipital, que é chamado de corno occipital ou posterior, e um prolongamento inferior lateral aqui, ó, em direção ao lobo temporal, que é chamado de corno temporal ou corno inferior. Tá certo? Veja que aqui, ó, na região do corno frontal, existe uma comunicação, ó, um forame que vai ligar esse ventrículo lateral ao terceiro ventrículo. Isso aqui é a cavidade do diencéfalo, que é o terceiro ventrículo. Esse aqui é o chamado forame interventricular. Eu vou ter um a cada lado, né? Ligando cada ventrículo lateral ao terceiro ventrículo. Eles são chamados, são muito conhecidos no meio clínico, no meio dos neurologistas e neurocirurgiões como foramen de Monro, tá? Depois, então, todo o líquor produzido nos ventrículos laterais, através desses foramen interventriculares, vão passar aqui para o terceiro ventrículo. E daqui, eles vão caminhar por dentro. Ó, isso aqui é o mesencéfalo, tá vendo? O mesencéfalo, aqui está a ponte e aqui está o bulbo. Ó. Eles vão caminhar por dentro do mesencéfalo num aqueduto, um canal, né, chamado de aqueduto, um canal de águas, aqueduto do mesencéfalo. Isso aqui se convencionou também chamar, e a terminologia anatômica considera também isso de aqueduto cerebral. É porque antigamente chamavam encéfalo de cérebro, todo o conjunto, né? Mas hoje em dia a gente chama de cérebro somente de encéfalo. Então, o nome mais correto disso aqui é aqueduto do mesencéfalo, porque ele está exatamente no interior do mesencéfalo, separando o mesencéfalo em uma parte posterior a ele e uma parte anterior a ele. O aqueduto do mesencéfalo vai comunicar o terceiro ventrículo ao quarto ventrículo. Olha aqui o quarto ventrículo. Ó. O quarto ventrículo ele é formado, a parte posterior ou superior dele, isso aqui é meio virado assim, é o cerebelo. O teto do quarto ventrículo é formado pelo cerebelo. E o assoalho do quarto ventrículo é formado aqui por uma parte pela ponte e uma parte pelo bulbo, a porção aberta do bulbo. Então, o quarto ventrículo fica entre a ponte e o bulbo e o cerebelo. Tá? Aí, o que acontece aqui? Ó? Eu vou ter aqui, desse quarto ventrículo, duas aberturas laterais. Ó. Uma está mostrada aqui, tá? A outra está do outro lado. Tá? E uma abertura aqui, ó, chamada mediana. Tá? Essas duas aberturas vão se dirigir para o espaço subaracnoide e todo o líquor produzido aqui, então, ó, vai em direção ao espaço subaracnoide e vai circular aqui pelo espaço subaracnoide em torno do sistema nervoso central, depois vai ser absorvido por umas estruturas chamadas de granulações aracnoides, que se projetam da aracnoide em direção aos seios, ao seio sagital superior. Tá? Muito bem. As aberturas laterais aqui são chamadas também de foramen de Luschka e a abertura mediana de foramen de Magendie. Tá? Muito bem, pessoal. Às vezes pode acontecer de, por exemplo, aqui, ó, isso aqui se estreitar, pode haver um tumor crescendo aqui que vai estreito isso aqui. Enfim, pode haver um obstáculo à passagem, à drenagem do líquor, né? E aí o líquor vai começar a continuar sendo produzido e vai começar a se acumular dentro dos ventrículos. Isso vai provocar uma hipertensão intracraniana, né? E vai começar a haver o esmagamento das estruturas, né? Encefálicas em torno dos ventrículos, né? E com sintomatologia diversa. Obviamente que em um dado momento isso vai ser diagnosticado e aí você vai ter que promover uma via alternativa para essa drenagem, né? Já se faz vários tipos de coisa. O que se fez durante muito tempo era drenar, colocar um canal, estabelecer um canal entre isso aqui e a cavidade do peritônio no abdômen, né? E você fazia então uma drenagem em direção à cavidade peritoneal. Hoje em dia é muito comum você entra pela região frontal, né? Se você olhar aqui, ó, tá vendo? O seio frontal ele está aqui. Vamos voltar aqui que vale a pena só para a gente ver, ó. Tá vendo? Aqui, ó, o seio frontal ele está aqui, ó.
Então, você abre aqui só uma partezinha do osso, ó, vai entrar numa cavidade e depois e entra aqui. E você vai logo encontrar essa região aqui, ó, né? Tá vendo? Você vai logo encontrar essa região frontal aqui e com isso você vai facilitar, vai chegar nessa cavidade e vai poder caminhar por aqui, executar essa drenagem sem ter que lesar muito tecido aqui nessa região, tá? Então, é uma cirurgia endoscópica, né? Uma cirurgia por vídeo, que o neurocirurgião faz e que é bastante conservadora, evita bastante a lesão do sistema nervoso central. Aqui, ó, pessoal, o que está sendo mostrado é justamente esse espaço subaracnoide. Então, o que nós vemos aqui? Ó? Nós temos aqui, ó, o osso, né? Nós temos aqui a dura mater e aracnoide, né? Nós temos aqui, ó, a pia mater, isso aqui é sistema nervoso, a pia mater, aliás, aqui está a aracnoide, ó, né? Isso aqui é um daqueles pontos, tá vendo? Aqui ela está coladinha, né? Aqui é um daqueles pontos em que há a separação, né? Então, aqui está a camada, a lâmina meningia da dura mater e a aracnoide. Isso aqui é o seio sagital superior, né? Aquele seio sagital superior. E aqui, ó, é o espaço entre a pia mater e a aracnoide mater, o espaço subaracnoide. Isso aqui tudo azul é líquor. É líquor, tá vendo? É líquor passando. Isso aqui em torno de todo o sistema nervoso central, tanto o encefálico quanto o medula espinal, eu vou ter essa região, tá? Vejam que em determinados pontos essa meninge ela se afasta muito do sistema nervoso central. Você vê, ela vem aqui, ó, ela está vindo aqui, ó, e ela está vindo coladinha aqui no sistema nervoso central. Quando chega aqui, ela se afasta. Ó. Da mesma maneira, ela está vindo aqui coladinho, né, fazendo o contorno dele. Quando chega aqui, ela se afasta para seguir para cá. Ó. Então, em alguns pontos, a aracnoide se afasta muito da pia mater. Tá? Não fica como aqui. Ó. Quando ela se afasta muito da pia mater, como aqui, ó, por exemplo, como aqui, ó, tá vendo? Ela forma cisternas. Lembra aquela cisterna que a gente mostrou lá embaixo, na cisterna lombar? Ela forma cisternas semelhantes aqui. Tá? Então, são as chamadas cisternas subaracnoides. São pontos onde você tem um acúmulo maior de líquor. Tá? Entre essas cisternas, a mais importante é essa aqui. Ó. É a cisterna que tem logo aqui abaixo do cerebelo, entre o cerebelo e o bulbo. Tá? É a chamada cisterna cerebelo-medular. Esse medular aí não é de medula espinhal, não, é de medula oblonga, que é o bulbo. Tá? Então está aqui. É a maior das cisternas, ela é chamada também de cisterna magna. Tá? Então é a cisterna cerebelo-medular ou cisterna magna. Está vendo aqui o osso occipital? Ó? Aqui está o occipital. Ó. Tá vendo? Aqui o occipital também, aqui então o forame magno. Se você introduzir uma agulha pelo forame magno, você pode puncionar essa cisterna. Isso é feito às vezes. Em criança, às vezes, para você puncionar, é mais fácil você puncionar essa cisterna magna do que a região lombar. E você pode colher líquor nessa região também. Tá? Aqui a medula espinal, a mesma coisa, o espaço subaracnoide com o líquor passando por aqui. Ok? Muito bem. E aqui só mostrando, pessoal, vendo aqui, ó, o espaço subaracnoide, aqui a pia, né? E aqui vai estar a aracnoide. Em alguns pontos, ó, a aracnoide ela manda uma evaginação ó, aqui para o interior do seio, tá vendo? Ó? Né? Ela ultrapassa aqui, ó, ela força aqui a lâmina meningia da dura mater em direção ao interior do seio. Então aqui fica bem delgado. Aqui o que acontece? O líquor ele passa para o interior do seio. E assim você tem a drenagem do líquor, que esse líquor que é produzido continuamente tem que ser drenado. Ele vai ser drenado para o sistema venoso, né? Para o sistema sanguíneo. Então, com isso, o que acontece? Se estabelece uma direção de fluxo. Aquele líquor que cai aqui, ó, ele vai descer, vai subir, né? Sempre fazendo um fluxo para cá e um fluxo para cá, ó, em direção a essas regiões aqui, onde ele vai ser drenado. Essa é a direção do fluxo do líquor. A direção que essas setinhas aqui, ó, na região azul estão mostrando. Ó. Essa é sempre em direção às granulações aracnoides. Essas granulações, com o tempo, elas vão tendendo a se calcificar.
Então, às vezes, você faz uma radiografia, aparece isso, né? Um estudante menos avisado pode pensar que é um tumor, que é alguma coisa desse tipo. São as chamadas de granulações de Pacchioni. Tá? É um achado radiológico que você classifica como normal. É a calcificação das granulações aracnoides. Então, como nós falamos para vocês, a medula, essa região subaracnoide, ela pode ser drenada, né, esse espaço, tanto por uma punção lombar, né, como está sendo mostrado aqui, quanto por uma punção da cisterna magna, como está sendo mostrado aqui. E aí o que você vai ver? Você vai ver as características do líquido cerebroespinal. Tá? Você vai medir a pressão do líquor. Aqui está a pressão normal dele, 5 a 18 centímetros de água. Né? O volume, qual é a quantidade normal que você tem que ter. Vai medir a osmolaridade, o teor dos eletrólitos, né? O pH, glicose, etc. Aqui estão os valores normais de você encontrar isso no líquor e aqui estão os valores normais no soro, né? No sangue. Então, com isso, você vai avaliar como estão essas estruturas e você vai poder fazer um diagnóstico de alterações, de presença de sangue no líquor, por exemplo, o paciente tiver tido um AVC, ou presença de outras estruturas, né? Aumento de algumas outras, ou presença de bactérias, fungos, etc., caracterizando tipos de meningite que você possa ter. E, por fim, então, pessoal, vimos as meninges, né? Vimos o que circula ali nos espaços entre as meninges, o líquor, onde o líquor é produzido, as suas funções de proteção ao sistema nervoso central e também de transporte de substâncias, né? E vamos agora, então, estudar um pouco a medula espinal. A medula espinal, como nós já comentamos, ela vai ocupar todo o canal vertebral, então ela está no interior do canal vertebral, né? Não ocupando toda a extensão do canal vertebral, ela vai desde o início do canal vertebral até mais ou menos a altura entre vértebra T12 e L1. Né? Daí para baixo eu não tenho mais medula espinal. Né? A medula espinal, da mesma forma que o canal vertebral, que a coluna vertebral, ela é dividida em segmentos. Vocês lembram que a coluna vertebral ela é dividida em segmento cervical, com 7 vértebras cervicais, essas amarelinhas aqui, essas rosas que estão mostradas aqui. Depois um segmento torácico, com 12 vértebras torácicas, segmento lombar, com 5 vértebras lombares, um segmento sacral, com 5 vértebras, e um segmento coxígeo. Né? A medula também ela vai ter um segmento cervical. Né? A diferença é que o segmento cervical da medula tem 8 segmentos, e não 7, como as 7 vértebras que formam o segmento cervical da coluna torácica. Por outro lado, as outras regiões da medula têm o mesmo número de segmentos que o segmento correspondente da coluna vertebral. Então, tem um segmento torácico com 12 segmentos, né? Um segmento lombar com 5 segmentos e uma parte sacral com 5 segmentos sacrais. Ok? A medula no interior da coluna do canal vertebral, ela tem logo no início uma parte mais volumosa, né? Depois ela se afina no interior, o seu segmento torácico ele é muito fininho, e depois na região lombar, ela novamente ela aumenta, né? São as chamadas intumescências cervical e lombar, que estão associadas à presença dos membros superiores e inferiores, né? Como são regiões que você precisa de muito nervo para ir em direção a essas regiões dos membros superiores e inferiores, então você tem que ter bastante corpos de neurônio aqui nessa região para fazer a inervação dessas regiões, membro superior e membro inferior, que tem uma musculatura muito especial, principalmente o membro superior. Tá? Se você pegar, por exemplo, uma medula espinhal de uma baleia, que não tem membros superiores e membros inferiores, ela vai ser exatamente igual. Né? Medulas espinhais de dinossauros
né, que tinham aquelas patinhas superiores bem diminutas em relação às imensas posteriores, ela não tem intumescência cervical praticamente e tinha uma grande intumescência lombar que rivalizava em tamanho com o encéfalo, né? Então, é assim que se distribui a nossa medula. Normalmente ela se estende desde lá do início, logo após o foramen magnum, até essa região aqui de L1. Nesse ponto aqui, ela vai se afinando e forma uma estrutura cônica, que é o chamado cone medular. E aqui ela acaba. No nível de L1 acaba a medula espinal. Então, essa segmentação da medula significa o quê? Significam segmentos da medula associados a um nervo, né? Vocês lembram quando a gente mostrou o plexo braquial, a formação do nervo espinal, né? Nós temos uma série de radículas anteriores que formam uma raiz anterior, uma série de radículas posteriores que formam uma raiz posterior, associadas aos corpos neuronais que estão aqui na medula, e a união dessas duas raízes forma, então, um nervo espinal. Tá? Então, cada segmento desse aqui corresponde a um nervo espinal. Então, eu tenho aqui 3 segmentos da medula, tá vendo? 3 segmentos da medula espinal. Seriam, por exemplo, esses 3 segmentos aqui. Tá? 3 segmentos. Então, cada segmento está associado a um nervo espinal, ok? E cada segmento está associado a uma parte do corpo. Por exemplo, em relação à inervação sensitiva, cada segmento desse aqui está associado à inervação de uma parte do corpo. Por exemplo, esse segmento C2 aqui, cervical, ó, ele faz a inervação dessa parte aqui do occipital. Esse segmento C7 aqui, ó, ele vai fazer a inervação dessa parte aqui do membro superior. Tá? Se você coloca o homem numa posição quadrúpede, fica mais fácil de você entender que os segmentos vêm de anterior para posterior. Tá vendo? Ó? De anterior para posterior. Tem uma correspondência de superior para inferior com a medula espinal. Então, se eu tenho uma lesão, por exemplo, uma pessoa com uma determinada sintomatologia, e eu vejo que ela não sente nada aqui, não sente nada, não sente nada, não sente nada, quando chegar aqui ela começa a sentir. O que eu vejo? Que até T9 está havendo a transmissão do estímulo. De T9 para cima, não. Então, eu posso chegar a uma conclusão que houve uma lesão nesse nível aqui, ó. Tá certo? Então, eu tenho sensibilidade aqui, ó. Toda essa região aqui eu estou sentindo. Quando chega nesse ponto aqui, eu paro de sentir. Daqui para baixo, não passa nada. Ou seja, tudo que entrou, toda a informação que entrou aqui por baixo, ela foi até esse ponto T9 e aqui ela não consegue mais passar. Houve, por exemplo, uma lesão aqui, uma transecção de medula, um tumor que comprimiu a medula para cá. Então, a informação que entra, chega por aqui, ela não passa. Só a informação que chega daqui para cima. Então, eu vou... Está sentindo? Aqui estou sentindo. Está sentindo aqui? Estou sentindo. Está sentindo? Estou sentindo. Está sentindo? Não. Aqui já não estou mais sentindo. Então, daqui para baixo, eu sei que não está passando mais nada. Eu posso chegar a essa conclusão. Essas regiões do corpo que representam os segmentos, né, de inervação são chamadas de dermátomos, né? Então, cada segmento da medula está associado a um dermátomo no corpo. Tá? Esse aqui é o dermátomo L1. Então, esse dermátomo L1 ele é inervado por essa região aqui, por esse segmento da medula espinal. Ok? Quando a medula espinal começa a se desenvolver e a coluna também, elas vão se desenvolvendo, tem um tamanho semelhante. Quando chega um determinado momento, a medula espinal ela diminui o ritmo de crescimento e a coluna mantém o seu ritmo de crescimento. Então, a coluna vai se estendendo até um nível muito mais inferior que a medula, né? De tal forma que se no início C2, L4, estava localizado aqui do lado de L4, na medida que a coluna foi crescendo, o L4 foi descendo, 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 e o L4 aqui foi ficando. Então, essa somatotopia ela vai sendo desfeita. De tal forma que a somatotopia que a gente tem é mais comumente isso aqui. Ó. C8, isso aqui é segmento da medula. O segmento C8 da medula está mais ou menos no nível da sexta e sétima vértebra cervical. Ó. Então, tem aqui sexta e sétima vértebra cervical. Ó. O segmento C8 está mais ou menos aqui. Ó.
T12, ó, segmento T12, que está aqui, ó, está no nível mais ou menos de T10, ó, vértebra T10, não está no nível da vértebra T12. L5, ó, segmento L5 que está aqui, ó, está mais ou menos no nível da vértebra T1. S1, que é a sacral 1 aqui, ó, está no nível de T12, né? E todas as restantes, ó, S2, 3, 4, 5, vão ficar entre T12 e L1, porque a medula vai terminar aqui no nível mais ou menos do meio de L1. Ok? Então, o que acontece? Cada uma dessas raízes nervosas aqui que se forma, ela vai sair ali naquele forame intervertebral, entre as duas vértebras correspondentes, como está mostrado aqui, ó. No início, você tem uma correspondência muito próxima, então elas saem assim, horizontalmente. Na medida que que essa correspondência vai se alterando, né, que o segmento da medula vai ficando mais alto que o segmento correspondente da coluna, o nervo que sai aqui, ó, ele tem que descer para encontrar a sua saída. Ele vai descendo para encontrar a saída. Cada vez ele vai ficando mais vertical. Até que no final aqui, ó, esses últimos segmentos aqui vão ter que descer muito para encontrar a sua saída. Tá? Então, de L1 para baixo, eu só tenho nervos que estão descendo dos seus segmentos correspondentes para encontrar a sua saída correspondente. Então, esse conjunto que se forma aqui, ó, parece um rabo de cavalo. Então, os anatomistas chamaram isso de cauda equina. Tá? Tá mostrado aqui, ó, a cauda equina. Ok? Então, aqui, ó, medulas retiradas de cadáveres, né? Coluna e medula, você vê então as intumescências, né? Tá? Que é intumescência cervical, uma parte dela. Depois você vê que a medula se afina aqui, ó, e depois aqui ela novamente fica mais grossa, tá vendo? É a intumescência lombar. E a intumescência lombar depois vai terminar aqui sob a forma de um cone, ó, que é o cone medular, tá? Você vê bem o cone aqui, ó, o cone medular. Aqui terminou a medula. Daqui para baixo, ó, eu só vou ter as raízes da cauda equina. Tá? Então, isso aqui é a cauda equina, o rabo de cavalo. Tá certo? O cone medular e as intumescências. Isso aqui aberto, né, onde está a medula, é o canal vertebral. Né? Aqui embaixo, ó, a continuação do canal vertebral dentro do sacro, também é canal vertebral, mas mais especificamente ali, ele é chamado de canal sacral. Aqui embaixo, ó, o sacro ele tem uma abertura. Aqui foi cortado, né, e foi mostrado assim como o canal vertebral. Mas aqui o sacro ele termina em dois cornos sacrais e tem realmente uma abertura. É o hiato sacral. Né? Então aqui está o canal sacral que foi aberto e o hiato sacral que existe naturalmente. O anestesista usa muito esse hiato sacral para introduzir anestésico peridural por esse hiato sacral. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, o canal sacral, aqui embaixo está o hiato, né, que não está aparecendo. Olha aqui aquele filamento terminal, tá vendo? Vindo para se inserir aqui, ó, no sacro e no cóccix. Essa região aqui, ó, que a gente está vendo bem, ó, é a região da cisterna lombar. Tudo isso aqui é a cisterna lombar, cheio de líquido, tá? Então, está aqui um corte. Esse corte é um corte acima do cone medular. Tá vendo? Então, é um corte aqui, ó, mais ou menos na altura da C6, C7, por aí. Tá? Então, aqui está mostrando C6. Então, você vê aqui, ó, né, a medula, aquilo que vocês já viram, aqui é a região subaracnoide cheia de líquido. Né? Aqui um corte abaixo do cone medular. Ó. Se eu cortar abaixo do cone medular, ó, eu não vou pegar mais medula, eu só vou pegar o quê? Cauda equina. Então, eu só vou ver o quê? Os nervos espinhais que formam a cauda equina. Ok? Então, como eu sei que o cone medular ele vai terminar aqui nesse ponto, né? Geralmente aqui no nível de L1, por aí, né? Aqui é a posição em criança e em adulto. Eu sei que eu posso funcionar nessa região aqui, ó, tá vendo? Aqui está L3, né? Aqui está L2, L1, L2, L3, L4 e L5, coluna lombar. Aqui está a pele da pessoa, ó, e eu posso entrar com uma agulha. Ou parar aqui no espaço extradural, tá vendo? Ó? Perfurei aqui a dura mater e estou aqui no espaço extradural, antes da aracnoide mater. Né? E posso fazer aí uma anestesia peridural, ok? Ou posso
entrar com essa agulha aqui, ó, no espaço subaracnoide. Aqui sem problema, porque aqui eu só vou ter, ó, nervos, né? É a caldequina, não corro nem risco de perfurar aqui a medula. Tá certo? Posso pegar um nervinho, o paciente sentir uma fisgada e tal, mas nada demais. E eu posso, então, ou retirar o lelíquor desse espaço, ou fazer a chamada anestesia lombar, ou raquianestesia, né? Que é a anestesia no espaço subaracnoide. Posso também fazer um bloqueio peridural caudal. Ó. Entro pelo hiato sacral, ó, e introduzo o anestésico. Não é incomum você colocar catéteres. Você faz um acesso, ou aqui, lombar, ou é muito comum o acesso aqui pela essa região sacral, né? o acesso peridural caudal, e você introduz um catéter, né? E mantém esse catéter aqui. E com isso, de vez em quando, pode ser introduzido um anestésico aí. Fica um catéter por um tempo. Às vezes você faz isso em pacientes que fizeram determinadas cirurgias que tem um pós-operatório muito doloroso. Às vezes ele próprio fica uma bombinha e ele administra o anestésico à medida que ele sente dor, né? Com isso você tem um controle melhor da dor e aos poucos o paciente vai diminuindo porque ele vai sentindo menos dor até que você pode tirar. Ou o paciente, às vezes, com câncer, em estágio terminal, né? Você mantém isso para que ele diminua, para que ele não sinta dor ou diminua o máximo possível a dor. Tá? Então, são medidas que você pode tomar. Quando você corta, então, faz um corte passando pela medula, né? Você vai observar que o interior da medula ele tem aquilo que nós já identificamos, substância branca e substância cinzenta, né? Substância branca, o acúmulo de axônios mielinizados, e a substância cinzenta, o acúmulo de corpos do neurônio. A gente observa que na medula é exatamente o oposto do telencéfalo. Do telencéfalo no cerebelo, você tem a substância cinzenta em volta, compondo o córtex, né? Cerebral e cerebelar. E a medula no meio, né? A substância branca formando a medula no meio. Na medula espinhal é o contrário, você tem a substância branca em volta, né? E no interior da substância branca a substância cinzenta, ó, com esse aspecto aqui formando uma espécie de um H, né? Com duas barras laterais e uma intermediária, o H medular, né? Ou uma borboleta, né? O formato de uma borboleta. Então, o que é isso, esse H medular, né? Aqui num corte de medula, nesse lado de cá, ó, foi mantida uma vista em duas dimensões, né? Bidimensional. Então você vê aqui, ó, a substância branca externamente e a substância cinzenta internamente, tá certo? No lado de cá, ó, essa substância cinzenta foi mantida no seu aspecto tridimensional, né? Então, nós dizemos que a substância cinzenta ela tem três colunas, tá vendo? Ó? Uma coluna anterior, uma coluna posterior e, em determinados segmentos dela, não ao longo dela toda, uma coluna lateral. Tá? As projeções dessas colunas formam os cornos, corno posterior, corno anterior e corno lateral. Então, a substância cinzenta é dividida assim. Ok? A substância branca, ó, né, que desse lado de cá foi mantida numa visão bidimensional aqui, ó, tá? Substância branca com a substância cinzenta no interior. Do lado de cá, ó, a substância cinzenta foi mantida e a substância branca foi destacada tridimensionalmente aqui. Tá? Então, isso aqui, ó, que está crescendo, é isso aqui. Né? Isso aqui que cresceu aqui desse lado, é isso aqui. E isso aqui na frente, é isso aqui. Tá? Então, a substância branca ela se divide em funículos. São os funículos anterior, funículo lateral e funículo posterior. Assim como a substância cinzenta, ela se distribui em cornos, né, ou colunas posterior, anterior e lateral. Ok? Na substância cinzenta, corpos de neurônio. Na substância branca,
axônios, prolongamentos de neurônio. Então, está aqui a substância cinzenta, ó, né? Eu vou ter aqui corpos de neurônio. Tá? Esses corpos de neurônio são, grande parte deles são representados pelos neurônios cuja projeção vai formar aqui, ó, os nervos espinais, né? Então, corpos de neurônios que estão chegando aqui, os seus axônios, prolongamento central, e corpos de neurônio cujos axônios estão saindo aqui, um prolongamento periférico. E corpos de neurônios internunciais, neurônios que ficam aqui mesmo e fazem a comunicação entre os demais neurônios. Ok? Então, isso é a substância cinzenta, tá? Da medula. A substância branca, ela vai ser formada por, na parte que está associada aqui às projeções, né? Vamos dizer assim, aos cornos posterior e anterior, a substância branca são os axônios que fazem contato com os corpos de neurônio aqui. Nessas partes mais laterais, mais posteriores e mais anteriores, a substância branca é formada por axônios que vão ter um trajeto não transversal mais agora, mas um trajeto longitudinal. São axônios que estão subindo em direção ao encéfalo ou axônios que desceram do encéfalo e estão vindo em direção à medula. Então, são axônios ascendentes ou descendentes, tá? E que formam a maior parte dos funículos, como está mostrado aqui, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, uma medula cortada, né? Então, eu tenho aqui, ó, a substância cinzenta da medula e aqui a substância branca. A substância branca, ó, aqui estão mostrados alguns tratos, né? O conjunto de axônios que cursa ali pelo funículo, e cada conjunto separado forma um trato. Cada um desses tratos está associado a um tipo de inervação. Então, por exemplo, ó, ele está mostrando aqui, ó, dois tratos. Vejam aqui, ó, são axônios que chegam aqui, ó, tá vendo? Ó? Aqui está o corpo do neurônio. O axônio chega aqui, ó, ou ele desce e sobe direto, ou ele estabelece uma conexão com o neurônio aqui, ó, da medula espinhal, né? Esse neurônio, ó, por exemplo, nesse caso aqui, que é da via de transmissão da dor e da temperatura, ele atravessa, ó, vem para o lado de cá e quando ele chega aqui, ele se incorpora a um trato e sobe para levar essa informação lá para as vias superiores para você ter a percepção da dor. Tá? Então, esses funículos, ó, são os funículos laterais, anteriores e os posteriores, eles estão levando, nesse caso, do lado de cá, mostrando, eles estão levando a informação que foi captada, né, em direção aos centros superiores. E do lado de cá, ó, em vermelho, você vê que nós temos aqui tratos que estão descendo, estão trazendo a informação lá de cima em direção à medula espinhal e daqui ela vai ser informada para as estruturas efetoras através dos nervos. Tá? Então, se você lesar, por exemplo, se você lesar essa parte posterior aqui, ó, da substância branca da medula, você vai interromper esses tratos posteriores que carregam a informação da propriocepção. O que significa isso? A sua capacidade de saber onde estão as partes do seu corpo sem olhar. Tá? Então, se você anda normalmente, se você caminha sem ter que ficar olhando a hora que o teu pé vai bater no chão, é porque a propriocepção te permite isso. Se você perder a propriocepção, você vai ter que ficar olhando para tua perna, esperando ela bater no chão para você dar o outro passo. Tá? Se você tiver a lesão, por exemplo, dessas aqui, ó, anterolaterais aqui, né, o trato espinotalâmico lateral, você vai ter alteração da informação da dor. Ok? E aí, tem características que a gente vai estudar depois, quando estiver vendo as vias. Né? Por exemplo, você vê que a dor aqui, ó, ela chega aqui, ó, faz conexão com o neurônio, está chegando aqui, ó, desse lado aqui, por exemplo, lado esquerdo, faz conexão com o neurônio, tá? Atravessa para o lado direito e sobe para o lado direito. Então, se eu provocar uma lesão na medula aqui do lado direito, o lado direito do meu corpo não vai ter alteração nenhuma.
com relação à informação de dor. O lado esquerdo dele vai ter alteração. Tá? Então, eu vou ter uma alteração da sensibilidade contralateral à lesão. A gente vai estudar isso depois. Então, pessoal, o que eu quero que fique aqui claro para vocês? Que a substância cinzenta da medula, ela tem os corpos dos neurônios, onde as informações chegam e são integradas, né, e são encaminhadas aos centros superiores. E aonde as informações que vêm dos centros superiores também chegam, são integradas e são enviadas as ordens para os efetores. Então, essa é a função da substância cinzenta. A substância branca, tanto posterior, quanto anterior, quanto lateral, é uma área de trajeto. É onde os feixes com essas informações caminham, tá? Tanto no sentido ascendente, e geralmente aí são informações de sensibilidade, quanto no sentido descendente, e aí são informações efetoras, né? Por convenção, em anatomia, a gente ilustra a informação ascendente, sensitiva, em azul, e a informação descendente, motora, em vermelho. Então, pessoal, o que eu queria que vocês entendessem, o que eu queria que vocês tivessem a noção em relação a meninges, em relação a líquor e medula espinhal, foram essas coisas que eu falei para vocês. Tá? Então, agora eu queria saber, né, como é que o que vocês têm de dúvida, se as pessoas, os professores do departamento que estão presentes, se querem acrescentar alguma coisa, dar algum outro tipo de informação, nossos alunos, nossos colegas da pós-graduação também, se querem acrescentar algum tipo de informação, será muito bem-vindo. Tá? Não quero acrescentar nada não, Marco. Só estava lembrando você falando, né? E hoje estou saudosista. E aí eu fui olhar meu cronograma. Eu já estaria finalizando a minha disciplina também falando de neuro. Isso aí. Isso é bom, isso é ruim. Mudou tudo, né? Mas Mudou tudo. Vamos transformando o ruim em bom. Isso mesmo. Muito bem. Mais algum professor queira falar? Não? Bom. Então, vamos lá, pessoal. Vamos ver as dúvidas dos alunos, né? Vamos aproveitar aqui esses últimos minutos para essa discussão. O Pedro Gouveia, né? Ele fez uma pergunta. Professor, a distribuição da dura mater tem relação com os sulcos dos seios ou as linhas nucais do occipital? A descrição, as linhas, essas pregas da dura mater, o Pedro, elas estão presas aos ossos, né? A meninge, a dura mater, ela vem, né, forrando o osso por dentro. Em determinadas partes dos ossos, elas se projetam em direção interna, em direção ao sistema nervoso, indo separar parte do sistema nervoso. Então, elas têm relação, sim, com as projeções internas dos ossos, tá? Principalmente com algumas projeções. A crista, que antigamente chama de crista agares, né? O crista agare, crista etimoidal, as projeções do occipital, né? Algumas projeções do esfenoide, mas sempre elas têm relação com as projeções internas dos ossos. Okay? O Adriel pergunta se é possível um descolamento da pia mater do cérebro. Não, a pia mater você corta ela junto com o cérebro. Tá? Você consegue descolar, por exemplo, a dura mater do encéfalo, você consegue descolar bem, e já é descolada a pia mater da dura mater, né? Mas a pia ela é bem incorporada ali ao encéfalo. Tá? O João Antônio está perguntando o seguinte: como funciona o bloqueio anestésico da anestesia peridural? Existem nervos nessa região que vão ser bloqueados pela anestesia ou ela se espalha para atingir outras regiões? Então, você viu que o nervo espinhal, né, ele sai ali, os segmentos da medula. Cada segmento está associado a um nervo espinhal que sai lateralmente ali, passa pelo forame espinhal. Quando você faz o bloqueio ali peridural,
o anestésico ele vai ficar em torno desses nervos. O que ele vai anestesiar são os nervos, tanto o peridural quanto o subdural. Eles vão anestesiar os nervos, tá? Então, o que você tem ali? Se você joga uma anestesia num espaço subdural, a circulação ali, obviamente, é muito mais fácil por causa do líquor. Se você joga uma anestesia num espaço peridural, a circulação é muito mais limitada. Então, essas anestesias elas vão ter características diferentes. Tem anestesia, por exemplo, a peridural é uma anestesia que vai demorar um pouquinho mais para se instalar, mas vai durar mais, porque a dispersão ela vai ser mais lenta. A anestesia subdural ela vai se instalar mais rapidamente, mas vai durar menos. A anestesia subdural, a dispersão ela tem que ser mais controlada. Então, dependendo do segmento, você tem que tomar cuidado para que ela não atinja, por exemplo, um segmento muito superior e não faça um bloqueio de nervos, por exemplo, do plexo cervical e você atrapalhe o processo respiratório. Então, são anestesias que você usa com propósitos diferentes. Em algumas anestesias, você quer que a musculatura fique mais relaxada ou menos, né? Então, você escolhe uma ou outra. Se você é uma anestesia para um parto, por exemplo, uma cesárea, você vai escolher uma ou outra. Então, são anestesias que têm características diferentes de instalação, de dispersão e de duração, tá? Mas todas elas se baseiam no fato de você impregnar ali em torno do nervo espinhal e anestesiar o nervo, tá? A Andressa está perguntando, os seios venosos da dura mater atuam como se fosse o sistema linfático? Como uma anestesia consegue perceber em qual espaço ela está ao injetar o anestésico? Então, são duas perguntas, né? Primeiro, em relação ao espaço, né? Quando o anestesista vai, o anestesista ele tem muita prática, né? Então, tem um ligamento ali na coluna, chama ligamento amarelo, tá? Ele é muito forte. O anestesista percebe quando ele perfura, ultrapassa o ligamento amarelo. Então, já é um ponto importante para ele saber onde ele está. A região peridural ou extradural, você vê que ela é toda ocupada, né? Por veias, por tecido gorduroso. Então, a pressão ali é grande, é tudo muito ocupado. Então, tem pressão ali. É difícil, é mais difícil você mover o êmbolo, por exemplo, da seringa, né? Quando você entra no espaço subdural, ali é líquido. Então, a pressão é menor, você consegue injetar ali mais fácil. Então, o anestesista, ele percebe isso. E é claro, depois que ele acha que está, por exemplo, no espaço subdural, ele aspira e vai vir líquor, ele vai perceber, vai ter certeza que está no espaço subdural. Então, tem diversas coisas. Uma característica do que ele perfura, que ele sente antes. Outra, a pressão, a resistência à tentativa de entrada, né, de alguma coisa ali por aquela seringa, que se ele percebe no êmbolo da seringa. E outra, quando ele aspira, ele vê se ele vai conseguir aspirar ou não. Aí ele percebe em qual dos espaços que ele está, né? Os seios venosos da dura mater, se eles atuam como se fosse sistema linfático, não, eles atuam como se fosse sistema venoso mesmo. Todas as veias que estão drenando ali vão drenar para os seios da dura mater, como se fossem grandes veias, tá? Naquela região. Então, você pode pensar numa veia da dura mater como uma veia qualquer. A diferença é que tem meninge em volta. Por exemplo, a drenagem da órbita, né? As veias que fazem a drenagem da órbita, elas se comunicam com as veias dos seios da dura mater, tá? E se comunicam também com as veias da face. E como elas estão acima do coração, elas não têm válvulas. Então, o sangue que está, né, nessas veias, dependendo da pressão, pode ou ir em direção aos seios da dura mater ou em direção às veias da face. Então, essa drenagem ela vai variar. Por exemplo, se você tiver uma região infectada aqui, uma espinha que você mexeu, e aquilo for drenado para o sistema venoso, e você tosse, etc., aumenta a pressão, e aquilo é drenado, por exemplo, para a dura mater, você pode provocar uma flebite, só que uma flebite de um seio da dura mater. Então, você pode provocar uma sinusite ali, não dos seios paranasais, mas dos seios da dura mater, né?
provocar uma tromboflebite ali e provocar uma meningite, depois uma meningoencefalite, né? Essa região aqui, ó, que se você passar 2 linhas aqui acima do olho e uma embaixo, você faz um triângulo, né? Ela sempre foi chamada de triângulo perigoso da face, né? Justamente por causa disso. Então, pessoas morreram, né? Por fazer tromboflebite dessa região posterior a meningite e meningoencefalite. Obviamente que hoje em dia a gente tem plenos antibióticos, né, que podem lidar com isso. Mas, mesmo assim, se recomenda muito cuidado com a manipulação dessa região, porque ainda é algo que pode acontecer. Tá? Professor, o Theo perguntando, quando seria necessária a punção da nuca em adultos, já que a punção lombar parece mais segura, por ser depois de L3? Theo, eu não tenho muita experiência nisso, mas eu te digo assim, é mais comum você fazer punção na nuca, né, na região da cisterna magna, em criança. Tá? Em criança, que você às vezes é mais fácil você fazer. No adulto, você sempre faz ali embaixo, salvo, obviamente, se por uma questão, um acidente, aquela região estiver comprometida, você não puder fazer a punção, né? Ou um processo infeccioso naquela região muito amplo, você não puder fazer a punção por causa do risco da contaminação, aí você parte para cima, né? Mas geralmente não. Geralmente você faz a punção lombar mesmo no adulto. Pedro, por que os plexos corióides só estão presentes nos ventrículos laterais? Não, na realidade eles estão presentes nos 4 ventrículos, tá? Eles são mais abundantes nos ventrículos laterais. Lá tem mais produção de líquido, mas eles estão presentes nos 4 ventrículos, tá? As aberturas e o aqueduto são considerados parte desses ventrículos? Não, as aberturas são só comunicações. Os ventrículos são só os 4, os 2 laterais, o terceiro ventrículo dentro do diencéfalo e o quarto entre o cerebelo e o tronco encefálico. As aberturas são só comunicações, né? E o aqueduto também é só a comunicação entre o terceiro e o quarto. Boa tarde, professor. Como funciona a correção da hidrocefalia? Então, aliviando a pressão. A hidrocefalia é o aumento de líquido, né? E aumento da pressão ali. Então, você tem que fazer uma saída artificial para aquele líquido. Né? Você coloca válvulas comunicando aquele líquido ou comunicando os ventrículos entre si. Se você, por exemplo, se essa interrupção é entre um ventrículo lateral e o terceiro ventrículo, você pode provocar uma fístula artificial, né? Colocar uma válvula entre um ventrículo lateral e o terceiro ventrículo. E aí a drenagem é feita. Tá certo? Ou em outras regiões do corpo, cavidade pericárdica, por exemplo, né? Você pode fazer uma... Mas é assim, você implantando vias artificiais de drenagem. O João Antônio, não entendi muito bem a questão do seio sagital superior, pois me pareceu que ele estaria entre a dura mater e a aracnoide mater. Mas o senhor já havia dito que o espaço subdural normalmente não existe. Não, os seios da dura mater são sempre entre as camadas externa ou periosteal e interna ou meninge da própria dura mater. Parece que está entre a dura e a aracnóide, porque a aracnóide está colada na camada meninge, né, da dura mater, né? Você considera a dura mater e a aracnóide como uma camada só, uma coladinha na outra. Quando a lâmina meninge da dura mater se descola para baixo, a aracnóide vai junto com ela. Tá? Então, mas na realidade, o seio é entre a camada meninge e a camada periosteal da própria dura mater. A aracnóide vai juntinho ali com a outra camada. Tanto que aquelas granulações aracnóides, né, elas são a aracnóide forçando a lâmina meninge da dura mater, né, como se fosse um dedo de luva ali, se evaginando em direção ao seio da dura mater. No caso de Andressa, no caso de um estreitamento do forame intervertebral, o acúmulo de líquido pode gerar uma pressão responsável por desenvolver hérnias cranianas? Não que eu saiba.
né? O estreitamento no forame, não, até porque tem muito espaço para aquele líquido, né? Com certeza não, para aquele líquido. Era possível que todos os forames se estreitassem bastante, né? O que acontece é, quando ele se estreita, ele comprime o nervo espinal, né? Por isso é que tem dor. Ou quando o núcleo do disco intervertebral cresce lateralmente, ele angustia esse forame, né, e comprime o nervo espinal ali. Mas provocar a hérnia, não. A hérnia craniana, não. A Chayenne, professor, qual a diferença clínica da anestesia peridural e da lombar, né? Acho que a gente já comentou isso quando eu respondi a pergunta anteriormente sobre a diferença entre as duas. Também aqui, né, a Thalys também querendo saber a mesma coisa, né? Os casos específicos, Alice, em que a anestesia peridural é utilizada, eu não sei te dizer, tá? Mas há casos específicos, né? Por exemplo, você pode fazer um parto, é muito comum o parto com anestesia, né? Peridural, muitas cirurgias de membro inferior com peridural, depende da cirurgia, se ela é em articulação, se não é. Depende do grau de relaxamento da musculatura que você quer, do grau de analgesia pós-cirúrgico que você vai precisar. Então, são coisas bem específicas, né? Assim, eu te digo que o ortopedista sabe para as cirurgias dele como é isso, o plástico sabe para as dele como é, enfim, é bem específico. O Adriel faz uma pergunta. Tem algum motivo para a substância branca ser mais interna no encéfalo e externa na medula, né? Como se trocasse? Tem, né? Se você pensar bem, é o trajeto, por exemplo. Uma via motora começa lá em cima. Então, o corpo do neurônio está onde? Está no córtex. Então, ele vai do externo para o interno. E vai chegar lá embaixo na medula, né? Na medula, a recepção da informação vai ser interna, na substância cinzenta. E a transmissão vai ter que ser externa, em direção à substância branca que forma o nervo. Então, é uma questão do trajeto, né? Mesma coisa, a informação que chega na medula, ela chega pela substância branca, que é axônio. E aí vai se centralizar ali no corpo do neurônio, né? Vai subir, vai ter que passar pela substância branca lá no telencéfalo para chegar no final no corpo do neurônio. Então, a explicação é a direção da informação, né? Tanto do descendente quanto do ascendente. Obrigado pela gentileza dos elogios de vocês. O João Antônio, não entendi muito bem como se dá a transmissão das informações pela extensão da substância cinzenta da medula, se os axônios predominam na substância branca. Pois é, João, não é pela substância cinzenta que corre a informação, né? O axônio, quando ele chega, ele se integra na substância cinzenta, aí a integração da informação ali, ele sai para a substância branca novamente, e aí que ele vai subir, tá? Assim como o que está descendo lá pela substância branca, se integra na medula, aí sai pelo nervo e a substância. Então, não há o trajeto ascendente e descendente pela substância cinzenta. Ali é sempre segmentar, tá? O trajeto ascendente e descendente é sempre pela substância branca. A Natasha, nossa pós-graduanda, professora de anatomia, está falando: é certo falar líquido céfalo-raquidiano ou já não se usa mais esse termo, né? A terminologia anatômica fala em líquido cerebroespinal, mas líquor, líquido céfalo-raquidiano são terminologias que estão bastante cristalizadas, né, em linguagem técnica. Então, você vai falar isso o tempo todo e vai ser entendida, né? Praticamente nenhum médico, nenhum enfermeiro vai falar líquido cérebroespinal. Vão falar líquido céfalo-raquidiano ou líquor, né? Porque eles estão muito acostumados com isso na prática de saúde. Nós, anatomistas, eu prefiro tentar, sempre que eu me lembro, eu falo líquido cérebroespinal, porque eu gosto de manter. Daqui a 50 anos, talvez todo mundo esteja falando líquido cérebroespinal, né?
E ela está perguntando também, tá, a Natasha está comentando, cérebro é igual a telencéfalo ou cérebro é igual a telencéfalo mais diencéfalo? Pois é, antigamente se falava que cérebro era telencéfalo e diencéfalo. Se você for olhar no livro do Machado, está assim até hoje lá. Mas pela terminologia anatômica internacional, não. Telencéfalo é sinônimo de cérebro. Hemisférios cerebrais são os hemisférios telencefálicos, né? E diencéfalo é outra coisa. Tá? Então, cérebro é telencéfalo. Tá? Diencéfalo é separado. Gentil, Natasha. Obrigado. João Pedro, professor, qual seria a definição de forame? O forame é uma abertura. Tá? É uma abertura que você ultrapassa. Isso é um forame. Né? Uma abertura que se prolonga, que você vai caminhando por ela, é um canal. Então, por exemplo, cada vértebra tem um forame vertebral, né? Porque você pode dizer assim, você ultrapassa o forame. Quando uma vértebra fica em cima da outra, a superposição dos forames vertebrais vai formar o canal vertebral. Ok? Forame é uma secção de um canal. Andressa, no caso de uma pessoa com espinha bífida, há algum problema de fazer um bloqueio anestésico? Não, nenhum problema. Até, por exemplo, o hiato sacral não deixa de ser uma parte bífida do sacro. Eles até aproveitam isso para introduzir o anestésico ali. Não, no caso de uma espinha bífida, não. Até porque você vai fazer, se a cirurgia for para isso, né, você vai fazer o bloqueio acima dela, porque a região dela que vai ser operada. Acredito que não se faça esse tipo de bloqueio para cirurgia de espinha bífida, né, de meningomielocele e tal. Acredito que o bloqueio seja mais central, mas se for fazer, vai ser acima, então não vai ter problema. Então, a Sandy está perguntando, professor, como funciona a anestesia peridural na hora do parto? Como a mulher consegue contrair a musculatura inferior se ela está anestesiada? Então, na anestesia, você tenta fazer um bloqueio que só bloqueie aquela região mais inferior ali, perineal, né, que é a região que vai estar sob tensão. Você vai manter, por exemplo, a musculatura do útero funcionando, né, porque o útero vai se contrair, a musculatura dele é involuntária. E a musculatura abdominal, se o bloqueio não for alto, você também vai fazer ela vai se manter funcionando. Por outro lado, os dermátomos ali inferiores, né, lembra daqueles dermátomos da pele? Você vai fazer o bloqueio dos ramos que vão para aqueles dermátomos e vai procurar preservar o máximo possível que está acima para a musculatura que faz a contração da musculatura do abdômen funcionar. Por isso que a peridural, às vezes, você consegue, né, um bloqueio mais inferior, mais desses dermátomos mais associados àquela inervação ali do períneo, onde dói, e mantém a musculatura que faz a contração. Muito bem, pessoal. Eram as perguntas que nós tínhamos aqui. Não sei se alguém quer perguntar mais alguma coisa. Se alguém quer acrescentar mais alguma coisa. Não. Então, pessoal, olha, mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos vocês, né? E vamos ficar agora esperando a próxima aula, né? Que vai ser na quinta-feira. Ainda vai ser sobre neuro, né? Vai ser a terceira aula sobre neuro. Vamos falar sobre tronco encefálico e cerebelo. E depois, então, na segunda-feira, nós vamos ter uma palestra com o professor Vanderlei de Souza, né? Grande cientista da nossa área de saúde, que vai nos dar a honra de estar aqui conosco falando sobre justamente uma coisa importantíssima, né, nesse momento, e que está sendo realizado com tanta intensidade, que é a pesquisa. Ele justamente vai abordar a pesquisa nesse contexto atual. Tá bom? Um grande abraço, Bianca, um grande abraço para você, um grande abraço para todos os nossos colegas pós-graduandos. Obrigado pela presença de vocês, obrigado e um grande abraço para todos os nossos queridos alunos. Tá? Até a próxima. Abraço, Marco. Até mais tarde. Tchau, querido. Até mais tarde.